quarto ano, turma da Proleilane, bom dia de novo, não é? Então, continuando a aula de hoje. Hoje vocês tiveram aula, que aula bacana, né? De mais cedo, gostaram? Pois é. Vamos lá, vamos continuar o estudo. A Pro trouxe para vocês hoje uma aula de história, assunto novo, hein, pessoal? Todo assunto novo que a Pro passar, fique ligadinho, porque vai cair na nossa prova, né, da quarta unidade. Hoje nós iremos aprender sobre o ciclo do ouro. É um assunto pequeno, na verdade, ele vai direto ao ponto. Não tem muito, né, o que se falar, não tem muitos acontecimentos durante esse período, mas tem muito que a gente aprender. Vamos lá. O ciclo do ouro, pessoal, foi, na verdade, um período na qual se caracterizou pela exploração do ouro aqui no Brasil. Mas antes disso, o que a gente precisa lembrar? Vocês lembram que Portugal ele explorava a cana-de-açúcar aqui no nosso país, no Brasil? Pois é, era comercializada a cana-de-açúcar. Inclusive, vocês lembram que na última invasão holandesa, que eles foram expulsos, eles levaram uma quantidade com eles de cana-de-açúcar para comercializar fora? Então, é desse ponto de partida que nós iremos continuar aqui o nosso raciocínio ao longo da linha do tempo da história. Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, né? Havia trabalho escravo, funcionários, toda uma organização, o governo geral, estava tudo indo muito bem. Mas a Holanda, né, cultivando a cana-de-açúcar no exterior, do lado de fora, que tinha levado umas mudas aqui do Brasil, conseguiu concorrer com Portugal, então levantou uma concorrência muito forte. Então, com o açúcar da Holanda, a Holanda conseguia, portanto, manter o seu nível de comercialização à altura de Portugal. Então, lucrava também, né, junto com Portugal. Mas essa cana-de-açúcar, que era produzida pela Holanda, ela vinha de um lugar chamado Antilhas. Pois é. Então, o que aconteceu? A gente sabe que quando tem um comércio e tem uma concorrência, a tendência é o quê? Cair as vendas. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil passou por uma forte crise. Então, Portugal começou a perder dinheiro, né? Viu ali que os seus recursos não estavam sendo devidamente distribuídos, não estavam sendo comercializados. Então, Portugal começou a buscar novas alternativas. A gente aprendeu ao longo da história que Portugal sempre fez isso, né, gente? Logo quando eles estavam comercializando as especiarias nas Índias, que não puderam mais passar, né? A sua passagem foi bloqueada. Eles começaram ali a pensar em como eles começariam novamente a comercialização. Então, eles queriam o quê? Contornar todo o continente americano para arrumar uma rota alternativa e buscar as especiárias para vender. Só que aí desembarcou no Brasil, não é? Começou a explorar o pau-brasil, descobriu a cana-de-açúcar, explorou a cana-de-açúcar. E aí, o que foi que aconteceu aqui? O comércio esfriou. Então, Portugal, ele começou, então, a buscar uma nova riqueza para ser explorada aqui no nosso país. Então, ele incentivou a busca por metais preciosos, minérios, não é isso? Vocês lembram, pessoal, que a gente estudou sobre as entradas e as bandeiras? Quem eram os bandeirantes? Eram paulistas, que eram pessoas responsáveis pela busca de riquezas e metais preciosos, né? E também os bandeirantes, eles capturavam escravos, índios, para trabalhar nesses minérios. Então, é nesse ciclo do ouro que a gente vai ver aí nitidamente a participação desses bandeirantes ajudando Portugal nessa exploração. Nessa busca, né, os bandeirantes de São Paulo, eles acabaram encontrando ouro na região onde hoje ficam os estados de Minas Gerais. Assim, a mineração passou a ser a principal atividade de exploração de Portugal. Então, Portugal virou para investir na extração de ouro, já que era um metal muito valioso também naquela época. Os negros, pessoal, eles passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. A gente sabe que os negros foram trazidos contra a sua vontade da África para prestar serviços aqui a Portugal, né? Para serem escravos. Eles podiam ser encontrados em trabalhos domésticos, também como artesãos, vendedores ambulantes e na própria mineração,
Como assim vendedores ambulantes, Pro? A gente sabe que vendedores ambulantes são aqueles vendedores que ficam, né? Eles não ficam em um lugar só. Então, eles vão aqui, eles vendem, vão ali, vendem e vendem andando. Pois é. Esses negros vendedores ambulantes, eles eram conhecidos como negros de ganho. Mas a maior parte do que eles ganhavam, o que eles vendiam, ficavam para seus donos. Apenas uma pequena partezinha do lucro ficava para eles. E imaginem que nessa época, os negros eles poderiam também comprar a sua carta de alforria. Então, aquele negro trabalhava muito, com o sonho de um dia poder ser livre, não é? Então, esses negros de ganho eram pessoas até que tinham um pouco mais de sorte do que os outros que trabalhavam na mina. A pulso ali, diariamente, sofriam maus tratos. A exploração do ouro dependia do escravo, já que era o escravo quem trabalhava. Então, eles trabalhavam nas minas e passavam boa parte do dia com as pernas dentro da água. Imaginem o dia inteiro com as pernas dentro da água. Gente, o que acontecia com isso? Muitos negros eles ficavam propícios a várias doenças. Então, em média, naquela época, um escravo ele conseguia no máximo trabalhar por 8 anos, porque depois disso ele adoecia e morria, para você ver. Por causas do quê? Dessas causas aí, ó, por causa disso da presença das suas pernas na água, estavam propícios a diversas outras doenças, além do mais que não tinham uma boa alimentação, então o corpo ficava fraco, não é isso? Depois que o ouro do leito dos rios acabou, né, que os escravos eles procuravam ouro no leito dos rios, os escravos eles passaram a extrair ouro das encostas dos morros e também das galerias subterrâneas. Vocês podem observar logo nessa imagem nítida, né? O senhor de escravos aí exigindo do seu escravo o ouro, né? Ele está buscando o que foi que você encontrou, o que tem a me oferecer. Então esta é a realidade de muitos escravos naquela época. Além do mais, ó, o governo português, eles cobravam impostos muito altos aos mineradores. Quem eram esses mineradores, pessoal? A gente já tem a noção de que mineradores poderiam ser os escravos, né? Já que eram eles que procuravam esses minérios. Não. Os mineradores eram os donos de escravos, os senhores, né? Aqueles que comandavam e submetiam essas pessoas, esses africanos, a este trabalho. Pois é. Então, este foi o nosso assunto do ciclo do ouro. Bem basiquinho, bem rápido, breve, como eu já falei para vocês. É um assunto simples, que não tem muito o que a gente está enrolando falando, mas tem muito o que aprender. A gente aprendeu que Portugal, ele sempre buscou os lucros. Independente da atividade econômica que fosse praticar, o importante era gerar a sua economia. E sempre buscava meios alternativos para manter, não é isso? Essas riquezas, sendo que o Brasil o seu alvo de explorações. A prova está deixando com vocês aqui agora um pequeno intervalo, tá? Que a gente vai ter nossa próxima aula de artes. Então, fique ligadinho aí junto com a Pro. Nesse intervalo, você pode estar dando pausa no vídeo e beber uma água, ir ao banheiro, ok? Respirar um pouco e depois voltar para a gente continuar a nossa aula de artes. E depois, ó, eu tenho uma surpresinha para vocês no diário, viu? Uma coisa bem legal que vocês irão gostar. Até daqui a pouco. Prontinho, pessoal, olha só. Depois da nossa aula de história, depois do intervalinho que você parou para beber uma água e ir ao banheiro, vamos continuar aqui na nossa próxima aula, que é a aula de artes. A Pro trouxe um assunto bacana. Eu acho que todo mundo gosta de falar sobre os instrumentos musicais. Claro, você conhece vários instrumentos, não é isso? E nós vimos alguns no nosso dia a dia, outros a gente nunca viu, mas o que nós vamos aprender hoje, vamos aprender o que tem por trás desses instrumentos, a classificação, não é falar um pouco sobre eles. Vem com a Pro. Ó, como é que nós podemos determinar um surgimento para os instrumentos? Não é possível. É impossível saber ao certo quando e onde surgiram os primeiros instrumentos musicais, né? Mas o que a gente pode afirmar
que eles são muito antigos, então são existentes desde os primórdios da humanidade. A partir daí surgiram os instrumentos de corda, que você já conhece, né? A harpa, por exemplo, é um desses instrumentos de corda, que teria sido inventada através dos arcos e flechas, né, de caça, que os homens primitivos eles utilizavam ali para a busca dos seus alimentos. Esses instrumentos eles faziam um barulho quando roçavam ali a linha do arco, faziam barulho quando roçavam as mãos em suas cordas. Então já deu uma noção de música. Daí então surgiu as harpas, que são instrumentos de corda que emitem sons, né, lindos. E aos poucos esse som virou música, que a gente aprendeu que música é a arte de combinar sons. E os instrumentos musicais são os artefatos utilizados na produção desses sons. Então é como se fosse a ferramenta essencial na produção de uma música. O que são instrumentos musicais? Um instrumento musical é um objeto construído com o propósito de produzir música. Então, quando é para perguntar o que são instrumentos musicais, são instrumentos que são objetos construídos com o propósito de produzir música. Os vários tipos de instrumento podem ser classificados de diversas formas, sendo uma das mais comuns a divisão de acordo com a forma pela qual o som é produzido. Então, a gente não vai determinar um instrumento somente pela sua aparência, ou pela sua cor, pelo seu tamanho, mas sim pelo som que ele é capaz de produzir, a melodia que ele nos traz, não é isso? Os instrumentos eles podem ser classificados em idiofones, instrumentos idiofones, instrumentos membranofones e instrumentos cordofones. Cada um desses traz uma característica única e especial de cada instrumento, porque a gente sabe que há muitos instrumentos musicais. Não é só um instrumento, não. Tem muitos, como a Prá botou até naquela imagem ali, ó. Você sabe o nome de todos eles? Pois é. Então vamos conhecer aqui, ó, primeiro, os instrumentos musicais idiofones, que são caracterizados pelo som que eles produzem. Esses instrumentos, eles emitem sons através de sua vibração. Então, quando são estimulados, são pressionados a vibrarem, esta vibração ela vem emitindo o som, não é? Olha só o agogô ali, é o primeiro instrumento que a gente pode perceber, tem essa paleta. Esta paleta é utilizada o quê? Para causar justamente essas vibrações através do contato, não é? Tem aqui o triângulo, que também tem a sua paleta com o objetivo de causar esses sons através do contato, dessas ondulações musicais, o chocalho, o sino. Então, são exemplos de instrumentos idiofones, na qual emitem os seus sons, a sua melodia, por vibrações. Eles não ficam parados eles fazem a música. Não, eles precisam ser estimulados como qualquer outro instrumento musical. Ser manuseado de maneira que as suas vibrações possam emitir a melodia, né? Emitir o som único e especial de cada instrumento. E tem os instrumentos membranofones. Esses instrumentos eles são conhecidos também como instrumentos de percussão. E são confeccionados usando pele de animais. Nem todos, tá, pessoal? Às vezes são só peles sintéticas, artificiais. Mas a essência original é essa. A construção desses objetos, desses instrumentos, utilizando o couro, a pele dos animais, né? Então, a gente pode observar aqui nesses tambores, aqui abaixo, cada tambor tem em especial o seu nome, e tem como objetivo, através do quê? Do contato, ele produzir e emitir a sua melodia. Ele precisa de um impulso nessa área que está sendo o quê? Composta pelo couro do animal, nessa região aí desse instrumento. Então, são instrumentos chamados instrumentos de percussão, justamente por serem o quê? Formados, confeccionados pela pele de animal e necessitam de um estímulo, de um impulso na produção da sua melodia. E tem os instrumentos cordofones. A palavra cordofones vem de quê? Vem de corda, não é?
são instrumentos de corda que emitem sons pela vibração de uma de suas partes. Então, aqui é também através de vibração, porém, esta vibração ela vem através dessas cordas. O contato com essas cordas emitem uma melodia única e especial, né? E cada instrumento aqui, ó, que vocês podem observar aqui abaixo, tem uma característica diferente, né? Ele é mais gordinho, é mais fininho, é maior, é menor. Então, o formato desta caixa é que vai determinar a altura e o timbre dessa melodia. O que seria o timbre Pro? Seria o que? A forma como a melodia está sendo expressa. Como você ouve, se você ouve de maneira suave, você ouve de maneira mais grossa, não é? De maneira mais impactante, ou se é aquela melodia que acalma. Então, nós estamos falando aqui dos violões, estamos falando do violino, do baixo, contrabaixo, entre outros instrumentos que utilizam a corda. É só violão? Não, gente. O piano é um instrumento de corda. Você sabia disso? Pois é, a harpa que nós vimos lá no começo da nossa aula e outros instrumentos. A Pro também ficou de falar aqui com vocês sobre os instrumentos de sopro, os instrumentos de sopro, que são flautas, não é? Mas a Pro não trouxe aqui, porque eu quero que você pesquise aí, faça uma pesquisa e busque saber melhor sobre os instrumentos em geral. Não é só os instrumentos de sopro, não. De forma geral. Sabe por quê? Aqui, ó, no nosso diário. Olha, a gente tem tarefa no livro de história na página 123, 124 e 125 sobre o ciclo do ouro. E também temos um trabalho de artes. É o nosso primeiro trabalho da quarta unidade, pessoal. A Pro tá muito animada, sabe por quê? A gente vai confeccionar algo, um objeto, a gente vai produzir um instrumento musical utilizando materiais recicláveis, ou qualquer material que tenha na sua casa que você possa usar para fazer o instrumento. Gente, tem muitos instrumentos legais. Tem aquele chocalho que a gente faz com arroz, com a garrafa PET. Tem um tambor, né, que a gente pode estar fazendo. Tem muita coisa legal. A Pro quer que vocês criem um objeto utilizando a sua imaginação, a sua disposição. Façam com amor, façam direitinho para a Pro, né? E apresente o seu objeto de farda. Dessa vez, você não precisa gravar um vídeo, não. O que a gente precisa fazer? Você precisa estar em pé, de farda, com o seu objeto em mãos. E vai tirar sua foto bem bonita, bem bonito, sorrindo, linda, feliz para a Pro, viu? Então, mande o seu trabalho, produza. Eita, Pro, é até que dia que a senhora quer esse trabalho, gente? Hoje é dia 4. Viu? A Pro entende a limitação de cada mamãe, de cada papai. Então, por isso, a Pro vai estar dando aí uma semana para vocês fazerem esse trabalho. Então, tem este fim de semana agora, viu? Ainda tem mais alguns dias para estarem confeccionando esse trabalho, ok? Nós ficamos por aqui na nossa aula de hoje. O grupo está aberto. A Pro esqueceu o grupo aberto. Gente, não pode! É a primeira vez que a Pro esquece o grupo aberto. E eu vi que vocês se comportaram direitinho, viu? Não ficaram mandando mensagem. Mas isso não pode acontecer sempre. Então, vocês mandem a tarefinha de hoje, viu? Inclusive a tarefa do caderno, que a Pro passou. E do livro de história. Esse objeto, a gente vai mandar a foto para a Pro bonitinho, tá? Qualquer dúvida, podem me perguntar que eu tô aqui. Beijo.